Educação à distância, mudando realidades. Olá você, como vai? Eu sou o professor Valderson, essa é a nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, da pós-graduação em Gestão de Educação à Distância. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa disciplina. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,60 m, altura mediana, cabeça raspada, utilizo barba. Tenho visto nesse momento uma camisa azul escura e uma calça caqui. Estou nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde escuro. O sinal que me representa na comunidade surdo é este, Valderson, e seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre os elementos do projeto de pesquisa, dando sequência ao conteúdo da disciplina de metodologia. Você já viu, já teve acesso ao nosso portfólio inicial a respeito de cientificidade, né, e da produção de conhecimento científico, e chegou a hora da gente colocar um pouco a mão na massa, né, tratando dos elementos do projeto de pesquisa, como fazer a pesquisa, né, como estruturar um projeto de pesquisa. É um pouco que a gente vai ver hoje na nossa aula. Eu convido você a acompanhar o nosso slide, onde a gente inicia trazendo um panorama sobre o planejamento de pesquisa em si, né? O que é esse planejamento de pesquisa e por que a gente faz planejamento. Então, o planejamento ele é a primeira etapa de uma pesquisa, né? Ele serve para definir objetivos e responder a perguntas previamente elaboradas. Então, antes de você ir a campo, né, antes de você fazer uma coleta de dados, antes de você fazer a pesquisa em si, né, você precisa previamente saber exatamente quais respostas você busca, para quais perguntas, né, porque isso vai te direcionar sobre para quem perguntar e como perguntar, né? Então, esse é o intuito do planejamento de pesquisa, né, que a gente traduz aí no projeto de pesquisa, que é onde a gente imprime essas previsões, essas pré-definições iniciais a respeito da pesquisa que será realizada, né? Voltando aqui, então, na fase de projeto, é necessário, olha só, prever, né, com o máximo de cuidado e detalhes o que será realizado em momento futuro, que é a pesquisa, né? Dificilmente o pesquisador vai conseguir definir todas as problemáticas, né? Tudo o que ele vai encontrar ao longo da coleta de dados, ao longo da sua busca, pelas respostas às perguntas iniciais da sua pesquisa. Mas o projeto ele serve tanto para dar um direcionamento para o pesquisador, né? A partir do momento que você escreve qual é a sua questão de pesquisa, que você delimita uma metodologia a ser utilizada, que você define uma amostra, né? Que você define quem vai ser pesquisado, quais são os sujeitos da tua pesquisa, você reduz ali uma série de interferências, né, ao longo do processo de pesquisa, e ao mesmo tempo você traz o rigor científico, você traz os critérios de cientificidade para dentro da tua pesquisa, né, do teu projeto, tá? Nós temos a definição de problema de pesquisa, então, como algo essencial, né? E aí não existe um problema igual ao outro. Por que a gente tem essa afirmação aqui, né? Porque um objeto de pesquisa, muitas vezes, ele é de proporções maiores, né? Ele é um todo, né? E aí, nesse todo, é comum, né, que a gente se debruce sobre uma pequena parte dele, tá? E ao se debruçar sobre uma pequena parte, essa pesquisa ela nos ajuda a compreender o todo, né? E cada parte dessa é possível de ser um problema, né, a ser estudado. É por isso que a gente fala que todo problema ele é importante, né? Então, não existe um problema igual ao outro, porque se cada parte compõe o todo e cada parte pode ser um problema, então eles serão problemas diferentes que servem para compreender a noção do todo, certo? Então é preciso entender o que são
as partes do todo para poder você compreender o todo, né? Se você não consegue compreender o que compõe aquele todo, quais são as partes daquele elemento, você dificilmente vai conseguir compreender aquele elemento em si, né? Essa é a ideia aqui quando a gente traz essa questão do problema de pesquisa, tá? Avançando, então a gente tem a redação do projeto, né, como uma ação do planejamento de pesquisa, aonde, olha só, os verbos eles são usados no futuro, né, porque você está se propondo a executar uma pesquisa, né? Então é uma ideia de pesquisa que ainda vai ser executada, logo ela vai acontecer no futuro. O relatório de pesquisa, que daí já é onde você sumariza os achados, né, da tua pesquisa, ele vem no tempo passado, porque a pesquisa já aconteceu, né? Então, quando você vai se referir à coleta de dados, por exemplo, né, quando você vai se referir ao que a tua pesquisa encontrou de elementos, de subsídios sobre aquela parte do todo, você vai fazer isso se referindo no tempo passado, porque a pesquisa já aconteceu. Então, conforme entrevistas realizadas, né, conforme questionário aplicado, né, algo que já aconteceu, tá? E aí a gente tem, então, o relatório, né, nesse escopo de tempo passado, aonde a pesquisa desenvolvida, né, ela vai ser retratada. Tá? E aí, nessa sequência, então, né, nesse encadeamento lógico do planejamento de pesquisa, o que a gente tem antes de tudo, né? É o projeto. Então, o projeto ele é o primeiro passo da pesquisa, né? Para poder depois você fazer a pesquisa em si, e aí depois você ter o relatório de pesquisa, né? Então, existe uma sequência de passos, né, a serem seguidos, quando a gente está falando de planejamento de pesquisa, tá? E aí, puxo você para uma questão que é muito comum a gente ouvir, né, falar de pré-projeto de pesquisa, né? Não existe um pré-projeto de pesquisa, existe um projeto de pesquisa. Por quê? Um pré-projeto, ele seria o quê? Uma etapa antes do projeto? Que etapa seria essa? Né? Então, na prática, a gente tem um projeto, depois a pesquisa e depois o relatório. Né? Da mesma forma, a gente não faz um artigo. Né? É comum a gente ouvir também, vou fazer um artigo, vou produzir um artigo. Não, a gente faz pesquisa. A gente produz pesquisa. Tá? O artigo, ele é um tipo de relatório da pesquisa realizada. Tá? Que pode ser um artigo, pode ser um capítulo de livro, pode ser um livro em si. Né? O produto, relatório da pesquisa, pode ser infinitas possibilidades aí para a gente poder trabalhar em cima dele. Tá? Então, a gente não faz artigo, tá? A gente faz pesquisa. E a gente faz pesquisa a partir de um planejamento, que é o projeto de pesquisa. Tranquilo? Então, dando sequência aqui aos nossos elementos de um projeto de pesquisa. Professor, mas então, o que eu tenho que fazer no planejamento de pesquisa? É isso daqui, né? São os elementos do projeto de pesquisa que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Então, a gente tem 3 elementos principais destacados aqui que a gente traz, que é o elemento introdução, referencial teórico e revisão de literatura, e o elemento método, né? A disciplina de metodologia, mas a gente ainda não chegou lá, no método. Então, dentro da introdução, o que é importante a gente falar? Né? A gente trazer qual que é o tema que está sendo abordado, vinculado a uma área e sub-área da ciência, né? Qual que é o problema e quais são as questões norteadoras desse problema, quais são os objetivos da pesquisa, eventualmente as hipóteses, né, relacionadas a esse problema de pesquisa, tá? O que é uma hipótese? É uma resposta provisória à questão formulada, né? Então, aqui você tem um problema, a gente vai já falar um pouquinho melhor sobre isso, e a partir desse problema você tem uma possível resposta, que é a hipótese, mas ela é uma resposta provisória, porque é a tua pesquisa que vai definir se ela é uma resposta válida ou não, tá? Dentro da introdução ainda, a gente tem a justificativa, né, que é uma apresentação de dados e informações sobre o objeto de pesquisa. E a gente tem também uma parte de revisão da literatura, que traz alguns pressupostos teóricos, né, que contribuem para essa discussão. Tá? Isso tudo na parte introdutória. Depois a gente vai para a parte do referencial teórico, né, dentro desse contexto, até chegar no planejamento da pesquisa e no método em si. Tá? Mas assim, esse é só um panorama
geral. A gente vai ver um pouquinho agora mais detalhado cada um desses elementos, tá? Eu espero que você possa compreender. Se tiver alguma dúvida, né, a respeito dessa videoaula, você pode acessar o nosso chat por meio dos nossos professores mediadores, ou por mim mesmo, né, enquanto professor da disciplina. O nosso fórum de dúvidas também está à disposição, né, e a gente vai aí trocando ao longo desse caminho, tá? Então, vamos definir aqui os elementos da introdução, ok? O que é a introdução? A introdução é onde a gente apresenta o tema da nossa pesquisa, né? Onde a gente apresenta os elementos essenciais e iniciais que motivaram a gente a fazer aquela pesquisa, que motivaram o pesquisador a se enveredar por aquela busca de respostas, né? Quais são as questões que se apresentam relacionadas àquele assunto, tá? É na introdução que a gente faz isso. É um elemento muito importante, porque é um elemento que ele deve chamar a atenção do leitor, né? Especialmente a gente falando de projeto de pesquisa, normalmente o projeto de pesquisa é utilizado para você selecionar, participar de uma seleção, né, de bolsas, de concessão de bolsas de projeto, ou mesmo de aprovação de uma banca, né, de trabalho de conclusão de curso, de monografia, tá? Então, na introdução é um elemento central você trazer, deixar claro, né, qual é o teu tema, qual é o teu problema em relação a esse tema, qual é o teu objetivo em relação a esse problema, tá? De modo que o teu tema seja interessante para quem lê, né? O teu projeto seja interessante para quem lê, tá? Então, vamos aqui, a definição do tema. Como a gente já disse, ele tem que estar vinculado a uma área e sub-área da ciência. E aí eu vou pegar... A gente está fazendo um trabalho aí prático, né, com vocês, de elaboração de projeto, e a gente está dentro de um curso da área de educação, né? A gestão de educação à distância, ela está dentro da sub-área da educação, porque a área é as ciências humanas, tá? Então, voltando aqui, ó, a definição do tema. A área, no caso do que a gente está trabalhando, é as ciências humanas, com a sub-área da educação, né, dentro da área da ciência, e aí você vem afunilando um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está trabalhando em cima de 3 linhas de pesquisa, que são as linhas de pesquisa do GPED, o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, né, aonde em cada linha de pesquisa você tem possíveis temas a serem trabalhados, tá? O tema, ele é o eixo central, né, da pesquisa que vai ser desenvolvida, mas ele não se confunde com o seu título, por exemplo, ou com o seu problema, né? O seu problema, o seu objetivo, ele vai ser desenhado a partir desse tema, né? Vamos pegar um tema aqui, por exemplo, da nossa tela, a formação, né? Dentro da linha de pesquisa, metodologia, formação, currículo e avaliação. Então, o teu tema é a formação, né? Um exemplo. Mas, a partir do tema formação, você pode conceber um problema do tipo, qual o impacto da formação continuada de professores no desempenho acadêmico dos estudantes? Isso é um problema, né? É um problema interessante? Não sei, vamos ver, né? A gente vai afunilando essa busca a partir que a gente vai avançando na nossa proposta de pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele serve a isso também. Ele serve para você verificar o quão interessante, o quão impactante, o quão importante é aquele tema que você está buscando tratar para a sociedade, né? Para o momento, para a área que você está discutindo, tá? Então, vamos avançando aqui. Eu já adiantei o problema quando eu falei do tema, né? O próximo item é a formulação do problema. Então, a formulação do problema, ele traz as questões chaves e as questões auxiliares da pesquisa, né? Então, pesquisa, ele é um processo, né, encadeado e sequencial que busca respostas para uma pergunta prévia, tá? Formalmente elaborada. Então, quando eu falei para vocês, qual a influência da formação continuada de professores sobre o desempenho acadêmico dos estudantes? Entende? Eu tenho uma pergunta previamente elaborada a partir de um problema. Qual o problema? Você tem que trazer o contexto desse problema, né? Então, historicamente, né, e aí você pode buscar pesquisas históricas sobre isso, né, estudos históricos sobre isso, ou você pode buscar, por exemplo, dados e políticas públicas mais recentes relacionados com esse tema. Um exemplo do nosso Plano Nacional de Educação, né, o Plano Nacional de Educação tem uma meta prevista de formação continuada de professores da educação básica, né,
para todos os profissionais da educação básica, certo? Então, assim, essa meta está posta, né? Essa meta ela pode fazer parte do contexto do teu problema, né? A partir dessa política, a partir desse direcionamento, desses esforços relacionados para isso, convém questionar, né? Qual que é a influência, de fato, da formação continuada de professores para o desempenho dos estudantes. Tá? É um contexto do teu problema que tu vai construir a partir dessa pergunta inicial. Então, a pergunta de pesquisa é todo problema cuja resposta seja de interesse da comunidade científica, né? Aí a gente vai lá para o critério de intersubjetividade, né, dentro dos critérios de cientificidade, do interesse da academia, do interesse da priorização daquele tema, certo? Quando eu trago a questão da formação de professores, é um tema que, por estar dentro do Plano Nacional de Educação, que é uma política pública vigente, automaticamente é um tema que traz, sim, algum interesse da academia, né? Mas dentro do problema de pesquisa, você precisa caracterizar esse interesse. Como que a gente faz isso? Buscando estudos sobre isso, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, na parte de método. É preciso você fazer uma busca mínima que seja a respeito desse assunto, para poder identificar se existe publicações recentes falando sobre isso, qual que é o direcionamento que essas pesquisas recentes apontam em relação a esse tema, porque isso te ajuda a caracterizar o teu problema, né, em relação à pergunta que tu busca responder, tá? Vamos lá. Então, o problema de pesquisa, né, a questão de pesquisa, ela deve ser o mais clara e objetiva possível, certo? Basear-se numa realidade da vida social, organizacional, de grupo e etc. Então, não deve ser uma pergunta aleatória, né? Deve ser uma pergunta baseada numa realidade da vida social organizacional. Deve-se pensar na possibilidade de encontrar respostas, né? Quando eu pergunto se existe, né, qual a relação entre a formação continuada de professores e o desempenho acadêmico, eu já vislumbro a possibilidade de algumas respostas. Então, assim, a pergunta, ela precisa ser uma pergunta que possa te dar alguma resposta, né? Não pode ser uma pergunta vaga, genérica, desprovida, né, de um contexto de realidade, tá? Porque a gente precisa desse contexto de realidade para poder buscar as respostas, tá? Seguindo, a pergunta ela também precisa ter uma verificação de pertinência e coerência. E aí essa verificação de pertinência e coerência ela pode ser feita trazendo, né, quais são as características do fato observado, certo? O que acontece, né, para que esse fato se manifeste e de que forma ele se manifeste. Quem é afetado pelo problema, tá? Por que isso pode ser um problema de pesquisa? Por que necessita ser resolvido? Como e o que se pode fazer para resolver? São perguntas auxiliares que te ajudam a amadurecer o teu problema de pesquisa, né? Que te ajudam a desvendar, né, um pouco mais o teu problema de pesquisa. Ora, se existe uma relação entre a formação de professores e o desempenho acadêmico dos estudantes, automaticamente políticas públicas devem e podem ser direcionadas para isso. Então, é uma resposta interessante, porque remete à necessidade de uma ação futura posterior e um direcionamento, né, da academia em relação àquele assunto, né? Existe uma relação entre quanto maior a formação do professor, maior o desempenho acadêmico. Então, assim, tem um impacto direto na vida do estudante, certo? É uma questão interessante e que te ajuda também nesse contexto. Então, assim, trazer essas questões para o contexto do teu problema vai te ajudar a elucidar melhor, a descrever melhor o que você pretende, tá? Feito isso, né, a gente vai para a determinação dos objetivos, né? E aí, o teu objetivo, normalmente, ele é uma tradução da tua pergunta de pesquisa, certo? O objetivo geral, ele trata, normalmente, do estágio, do lugar ao ser alcançado com a pesquisa, né? E, geralmente, ele vem na forma afirmativa da pergunta, tá? Então, quando eu digo assim, qual a relação entre a formação continuada de professores e o desempenho acadêmico, o meu objetivo, automaticamente, ele passa a ser a afirmação dessa pergunta, né? Ou o que eu pretendo com essa pergunta.
analisar a influência da formação continuada de professores sobre o desempenho acadêmico dos estudantes, certo? Percebe? Você estabelece uma relação direta com a tua pergunta de pesquisa a partir do que você quer alcançar com o resultado. Eu quero alcançar a análise da relação entre esses dois campos, né? Da influência de um sobre o outro, ok? Então, você transformou o teu problema numa afirmação, certo? E você definiu qual que é o estágio, né? O lugar que você quer alcançar com essa pesquisa, que no caso seria análise, tá? Os objetivos específicos, eles devem mostrar o que se quer alcançar em cada propósito da pesquisa, para que, ao final, juntos, ele atinja o objetivo geral, né? Então, ele vai mostrar o que se quer com a pesquisa, buscar a relação com as questões de pesquisa, indicar a resposta que interessa, né, à pesquisa, determinar que lugar a pesquisa quer chegar, especificar o que a pesquisa quer demonstrar, estudar, descobrir, avaliar, provar, alcançar, analisar. O verbo que eu usei é analisar, tá vendo? Explicar, propor. Então, dentro dos objetivos específicos, você vai, digamos, em termos mais práticos, né, definir os degraus que você vai subir até atingir o teu objetivo geral, certo? Então, se eu quero analisar a influência da formação de professores, né, a formação continuada de professores sobre o desempenho acadêmico, eu preciso primeiro fazer o quê? Né? Identificar, talvez, o grau de formação de professores de determinado grupo. Então, eu quero fazer essa análise em Porto Velho, né, ou no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Perceba, você vai restringindo o teu público para que tu consiga fazer uma análise, porque se você pega um universo muito grande, né, a tua pesquisa ela fica inviabilizada, porque enquanto pesquisador tu não vai dar conta de todas as variáveis e os elementos que estão relacionados com aquilo, né? Então, identificar inicialmente qual que é a formação desses professores, identificar inicialmente qual tem sido o desempenho acadêmico dos estudantes, para depois você fazer um levantamento de dados se quanto maior a formação, maior o desempenho ou não, né? Mas você vai estabelecer isso a partir dos teus objetivos, certo? Vamos avançando. Construção de hipóteses. Como eu falei anteriormente, são respostas provisórias às questões formuladas, né? É apenas uma visão, uma suposição que se tem do problema, né? E se anuncia para facilitar a busca das reais causas. Essa busca será alcançada com a pesquisa definitiva. Então, a hipótese é só uma suposição, né? É uma resposta provisória. Uma hipótese é uma relação de causa e efeito, né? Identificada provisoriamente no objeto que você se propõe a estudar. Então, quando eu trago o exemplo, né, da formação de professores, eu posso ter como hipótese o que eu, inclusive, acabei de falar. A hipótese 1 é que quanto maior a formação dos professores, né, ou quanto mais se investe na formação continuada de professores, maior também é o desempenho acadêmico do aluno. Essa é uma hipótese, é uma suposição, que eu não posso te dizer definitivamente nesse momento, porque eu ainda não fiz a pesquisa. Tá? Então, é a pesquisa que vai demonstrar isso e que vai permitir afirmar, tá? Pelo menos para aquele público pesquisado, porque daí vem as limitações, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Seguindo, então, né, ainda na introdução, veja que a gente ainda está falando da introdução. A gente tem a elaboração da justificativa, né? E aí entram aspectos social, né, aspectos pessoal, profissional, aspectos acadêmicos, né, dentro dessa justificativa, porque você precisa embasar qual é a importância daquele assunto e a importância daquele problema em si que você está tratando, certo? Então, cabe uma apresentação de dados e informações sobre o ambiente objeto da pesquisa. Então, se eu vou fazer uma pesquisa falando da formação continuada de professores, o desempenho acadêmico do estudante no Instituto Federal de Rondônia, eu preciso trazer essa apresentação de dados, né? Quantos professores tem, quantos alunos tem, qual que é a formação desses professores, quais são os cursos, os níveis aonde esses alunos estão matriculados. Eu vou olhar para todos eles? Não, eu acho que eu quero olhar só para o ensino médio, eu quero olhar só para a graduação.
né? Isso precisa estar dentro da justificativa. Por que eu quero olhar só para o ensino médio? Tá? Porque é da educação básica, que está relacionado com o Plano Nacional de Educação. Então, tudo isso você precisa trazer no contexto da tua justificativa para poder demonstrar qual que é a importância daquele tema e por que é interessante você fazer essa análise nesse contexto, tá? Então, as perguntas que norteiam a justificativa, né? Por que você escolheu esse tema? E aí, aqui você pode trazer, inclusive, aspectos da própria trajetória acadêmica profissional do pesquisador, né? Então, enquanto pesquisador da área, você pode remeter a isso na tua justificativa, a experiência com o assunto, trabalhos anteriores já desenvolvidos, né? Publicações anteriores que já tratam sobre isso e que precisam ser aprofundadas, né? Em termos de discussão teórica, tá? Quais são os benefícios que virão do estudo ou eventual solução, tá? Então, no exemplo que eu estou trabalhando com vocês, a gente pode ter como benefício uma melhoria do desempenho dos estudantes, ou um direcionamento de recursos e de políticas para a formação de professores, né? Mas isso você precisa colocar de forma explícita na tua justificativa, tá? Quem são os eventuais beneficiários, né? Qual a relevância acadêmica da pesquisa, né? Qual que é a contribuição para a ciência? O que a pesquisa irá cobrir e o que não irá cobrir, né? Ou seja, qual a sua abrangência. Isso daqui é extremamente importante, porque enquanto pesquisador, a gente não tem como olhar todos os elementos, né, todas as partes daquele todo. Então, quando a gente fala da relação entre a formação de professores e o desempenho acadêmico, a gente tem um todo gigante aí com vários problemas que podem ser trabalhados aí, várias partes que compõem esse todo. Então é importante na justificativa você também já delimitar isso, né? Por que eu quero olhar só para o ensino médio, por exemplo? Por que eu quero olhar, de repente, para áreas específicas, né, de atuação dos professores? Por que eu não consigo ir além disso, né? E por que é importante olhar para esse espaço que eu estou delimitando? A tua justificativa tem que dizer isso. Quais são os limites da pesquisa, né? E por que há tais limites, tá? Do que ela não dá conta. É importante também. E que avanços os resultados da pesquisa trarão para a literatura sobre esse assunto. Que aí entra a parte acadêmica, né? Então, assim, existe toda uma literatura em torno da formação docente, né? E aí a tua pesquisa ela precisa dizer em que ela contribui, né, nesse processo de abordagem teórica relacionada com esse tema, tá? Dentro da introdução ainda, a gente tem um tópico que fala da leitura de revisão da literatura, né? Você trazer materiais produzidos, científicos e não científicos, sobre o assunto estudado, tá? A tua introdução, ela precisa trazer também algum aspecto da literatura a respeito daquele tema. Então, se você vai falar, né, aproveitando o exemplo que eu estou trabalhando com vocês desde o início, da formação de professores, do desempenho acadêmico, você precisa trazer na tua introdução estudos anteriores que falam sobre esse assunto. Quais foram os resultados que esses estudos encontraram, né? E por que a pesquisa que tu está propondo fazer é diferente, né? Ou em que parte ela contribui com esses achados anteriores, tá? Da literatura. Então, como eu falei anteriormente, a tua introdução ela vai chamar atenção para quem lê. Ela vai chamar a atenção do leitor. E aí, uma parte importante desse processo é você demonstrar qual que é o avanço, a diferenciação dessa pesquisa que está sendo proposta em relação a pesquisas que já foram realizadas, né? Porque se já foi realizada, se já existe um esclarecimento sobre aquele problema e aquela parte do todo que você está querendo fazer, a tua pesquisa ela perde sentido, ela não teria uma justificativa para ser feita, certo? Então precisa ser estabelecido esse link a partir dessa revisão, ok? Avançando, então nós temos o referencial teórico, ou revisão da literatura, como o próximo item do projeto de pesquisa. O que trata disso, né? Discussão de categorias, conceitos e variáveis de uma determinada teoria científica. Essa determinada teoria científica é a teoria que embasa a sua proposta de pesquisa, né? A teoria que embasa o projeto que está sendo desenvolvido, que está sendo proposto, tá? Então, o item de revisão da literatura, ele visa fazer um resgate, né, de qual é a teoria por trás dessa proposição.
E aí, aproveitando o exemplo que a gente está trabalhando, né, da relação entre a formação continuada de professores e o desempenho acadêmico, você, enquanto proponente, deve trazer para esse elemento de revisão de literatura quais são os estudos anteriores relacionados com esse assunto e qual que é a base teórica, né, que suporta a hipótese que foi proposta inicialmente, da relação entre quanto maior a formação continuada dos professores, maior o desempenho acadêmico. Né? É preciso trazer para esse corpo de discussão teórica, né, os pressupostos que embasam tanto o problema de pesquisa quanto as possíveis respostas a esse problema, no caso das hipóteses, coadunado com o objetivo. Tá? Então, é o que se chama de levantamento bibliográfico, porque você vai buscar, né, nas bibliografias, no que já foi publicado sobre esse assunto, qual que é a discussão, né, em torno desse tema. Tá? É preciso trazer as definições conceituais, que serão úteis, né, porque demarcarão o escopo e a amplitude do fenômeno, certo? A discussão da literatura deve ser convergente. Então, se eu estou falando da formação continuada de professores relacionado com o desempenho acadêmico, o que eu trouxer em termos de revisão de literatura precisa ser convergente com essa proposição. Né? Então, eu não posso trazer para cá, por exemplo, uma discussão sobre a infraestrutura da escola, né? Porque não tem uma relação com a formação de professores. Pode ter uma relação com o desempenho acadêmico? Pode, né? Mas o tema central, o teu problema de pesquisa está relacionado com a formação docente. E aí, nesse caso, você precisa que essa discussão ela seja convergente no sentido do que está se propondo. Tá? O texto da revisão da literatura de um projeto, ele tem que apresentar uma introdução que faça uma definição, né, uma sequência de argumentação, dispor uma sequência de títulos e subtítulos que represente a importância relativa de cada tópico, certo? De forma lógica, tá? Por ser um texto científico, também apresentar uma conclusão do que foi tratado, tá? Fazer sentido e ter relação direta com o problema, que eu acabei de falar. E apresentar fontes mais relevantes que dão sustentação a um problema de pesquisa. O que são essas fontes mais relevantes? Aquele autor principal, aquele autor que é mais citado, né, a respeito desse assunto, você trazer ele para cá, certo? Ele precisa conversar com o problema de pesquisa. Ele precisa ter começo, meio e fim. Né? E aí, quando eu falo da introdução aqui, não é da introdução do projeto, é a introdução do tópico de revisão da literatura. Você precisa ter uma demarcação, ainda que mental, né, da construção do texto, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Você precisa trazer argumentos iniciais a respeito daquele assunto, normalmente trazendo conceitos, definições a respeito do que é a formação de professores, ou quando o projeto se propõe a falar de formação de professores, a que abordagem teórica ele está se referindo, né? A que conceito de formação ele está se referindo. Depois desse conceito introdutório, né, dessa introdução, trazendo a definição daquilo, o que você está chamando de desempenho acadêmico, por exemplo? Né? Uma definição que precisa estar clara no teu referencial. Daí você parte para quais são os estudos recentes, né, a respeito desse assunto, o que esses estudos falam, né, a que eles remetem, qual que é o direcionamento em relação a essa discussão. Para depois fazer uma conclusão, fazer um fechamento. Né? Então, existe, de fato, teoricamente, uma relação entre a hipótese que está sendo proposta, que vai ser verificada a partir da execução da pesquisa. Né? Você precisa ter, na revisão da literatura, um início, um meio e um fim também. Tá? E aí, a gente tem como outro elemento do projeto de pesquisa a parte de método, né? Que fala do planejamento em si, em termos dos procedimentos metodológicos, onde nós temos as abordagens quantitativas e qualitativas, mas isso é objeto da nossa unidade 3. Então, a gente vai se debruçar um pouquinho a respeito da parte de método na próxima unidade. Eu espero você lá. Ao infinito e além. Vamos avante.
Educação à distância, mudando realidades.